Atos capítulo 17, versículos de 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos, ó Deus de Israel, rico em misericórdia e benignidade, por nos ter arrancado das trevas e transportado para a maravilhosa luz do reino do Filho do seu amor, a quem nós prestamos todo o nosso louvor e honra. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que despojou os principados e potestades, os expondo publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Abençoe esse trabalho e a expansão do teu reino através dele, bem como todos nós pelo poder do Espírito Santo. Oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Alguém disse que a pregação do Evangelho ou deixa a pessoa mais próxima do céu ou mais próxima do inferno. Nós temos repisadamente dito acerca da grande batalha espiritual nas regiões celestes que se trava entre o grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como é nos dito em Apocalipse 12, 8 e 9, pelejaram o grande dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tudo isso porque os problemas que ocorrem aqui na nossa vida não são simplesmente humano ou social, mas a causa desses conflitos é o reflexo do que acontece nas regiões celestiais. Os demônios se opõem à obra de Deus e lutam com toda a fúria, atacando a igreja com o intuito de impedir o progresso do reino de Deus e o avanço da pregação do evangelho. E eles tentam com toda a fúria denegrir o caráter de Deus, ofuscando a sua glória. E esse texto continua essa guerra espiritual que se trava nas regiões celestes. João disse que a vida estava em Jesus Cristo e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós vimos quantos problemas os missionários enfrentaram desde a primeira viagem missionária, cujos problemas espirituais vêm se desenrolando por causa da atuação demoníaca que tentou atrasar a obra do Espírito Santo. Desde Pafos, o falso profeta Bar Jesus, que se opunha aos missionários, procurou afastar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Depois, em Antioquia da Pisídia, vimos como os agentes do diabo, os judeus, instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Logo após, em Icônio, o malsinado povo da cidade, associado com as autoridades locais, tentaram ultrajar e apedrejar os missionários. Depois, em Listra, chegaram a apedrejar Paulo, arrastando-no para fora da cidade, dando-o por morto.
Logo após, tivemos o problema doutrinário da igreja de Antioquia, da Síria, trazida por alguns perturbadores que desceram da Judéia e ensinavam os irmãos que se alguém não se circuncidasse segundo o costume de Moisés, não poderia ser salvo. E com isso, a igreja teve que se reunir atrasando a segunda viagem missionária. Depois do concílio dissolver o problema, vimos a discussão de Paulo e Barnabé, que acabaram se separando, sendo certo que Barnabé acabou levando Marcos, navegando para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Depois observamos a libertação da jovem que tinha um espírito de adivinhação em Filipos, onde quase certamente ela veio a se converter. Depois vimos a prisão horrível e injusta de Paulo e Silas, tudo isso por causa da pregação do Evangelho, que causa grande fúria aos agentes de Satanás. E esse texto não é diferente. Após os missionários serem libertos da prisão com as devidas desculpas das autoridades de Filipos e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa da Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram e passaram pela cidade de Anfípolis e Apolônia, chegando até Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Tessalônica era o nome da meia-irmã por parte de pai de Alexandre o Grande. Foi fundada pelo seu marido e oficial sob Alexandre, caçando em 315 a.C., e que matou a mãe de Alexandre, Olímpia, por lhe fazer oposição. Era uma grande cidade de cerca de 200 mil habitantes e havia um importante porto marítimo que recorria a vários navios vindo de várias regiões. Era a capital da província romana da Macedônia e servia a toda a província como centro administrativo e comercial. Hoje, Salônica é a segunda maior cidade da Grécia, com cerca de 250 mil habitantes. A cidade era próspera, situada estrategicamente, onde passava a Via Ignácia, estrada principal que ligava Roma ao Oriente. E como a cidade era um importante centro comercial, onde recorriam pessoas de várias nacionalidades a trabalho, no comércio, e onde havia comércio próspero, desenvolvido, naturalmente que havia judeu. E por causa disso tinha uma população judaica bastante considerável ali em Tessalônica. Havia uma sinagoga que era atraente aos pagãos gregos que estavam desencantados com sua religião. Nesse versículo primeiro é-nos dito: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Aqui nós temos a estratégia missionária de Paulo. Ele ia primeiro nas sinagogas, onde o Velho Testamento era familiarizado pelos judeus, e Paulo aplicava os ofícios do Senhor Jesus a partir do Velho Testamento, demonstrando através dele que o Senhor Jesus era o Messias prometido. Então é-nos dito nos versículos 2 e 3, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Observe a suficiência das Escrituras. Elas são perfeitas e completas palavra de Deus, capaz de santificar a vida do crente. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo falou aos Efésios sobre a igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra. Paulo disse no capítulo 20, versículo 27, que pregava todo o conselho de Deus e sabia interpretar as Escrituras com as próprias Escrituras, objetivando conhecer a Deus melhor e mais perfeitamente. Paulo alertou Timóteo no capítulo 4, na primeira carta, no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por isso, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Por isso os ouvintes de Paulo deveriam ter um conhecimento da fé. Conhecer a Cristo é crer nele.
Conhecer a verdade é inteligente e devotadamente aprendê-la e apropriar-se dela. A conversão ocorre através do conhecimento. Paulo disse que se converteu pela revelação de Cristo em seu interior. Disse do Espírito que ele abre os olhos do entendimento. Dos homens afirma-se que eles são renovados para conhecerem a verdade. Portanto, é de importância fundamental que haja na fé salvadora o conhecimento de Deus e da sua obra realizada em nós através do Senhor Jesus. Porquanto, não poderemos acreditar em alguém que não conhecemos, pelo menos na sua essência. Uma pessoa ignorante pode dizer, eu creio em Jesus, sem saber qualquer coisa sobre ele. Isso, obviamente, não é fé genuína. Hebreus diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Na natureza da fé genuína, deve estar contida a clara compreensão de quem é o nosso Deus e o porquê de sua obra redentora. O próprio Jesus, no caminho de Emaús, quando aparecer aos discípulos, teve que lhes abrir o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Paulo pregou em Atenas, onde, se Deus quiser, vamos considerar pela graça de Deus, e lá mencionou o altar ao Deus desconhecido. Depois de dizer, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aos romanos ele disse, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso, Paulo, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. A ressurreição de Cristo é imprescindível na vida cristã, pois existe uma relação do novo nascimento com a ressurreição. 1 Pedro 1,3, Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Efésios 2, 5 e 6, Paulo também disse que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quase certamente, Paulo ficou em Tessalônica mais de 3 semanas e não apenas 3 sábados, de acordo com o que aprendemos nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. E aqui no versículo 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Vemos que a mesma pregação para uns gera aroma de vida para a vida, mas infelizmente para outros cheiro de morte para a morte. Alguns judeus, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres creram no evangelho de nosso Senhor Jesus. Todavia, outros judeus desgostaram da alegria da salvação deles e, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. Veja só a guerra espiritual. Os judeus, movidos de inveja, conspiraram com alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a multidão, que resultou em um tropel, alvoroçando a cidade. Nós verificamos aqui a graça e bondade de Deus em livrar os missionários que não estavam lá na hora da confusão, pois lemos no final do versículo 5 e 7 que assaltaram a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Observe a mentira desses homens malandros. Afirmaram que os irmãos vinham transtornando o mundo. Provavelmente alguém já havia dito acerca das perseguições sobre Paulo decorrente da primeira viagem e até da segunda viagem. Então as notícias corriam fáceis por causa do transporte lento da época. A segunda falácia mentirosa era que os cristãos estavam procedendo contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei.
como se Paulo estivesse pregando Cristo ressuscitado, libertando o povo do jugo político e militar romano. Mas a verdade é que Paulo pregava o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo, e isso para o homem natural não é nem um pouco agradável. Então, não encontrando Paulo e Silas, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades. E qual o resultado desse tropel? É nos dito nos versículos 8 e 9. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Talvez a multidão tenha ficado agitada por meio de uma revolução contra o governo romano, por conta da mentira dos malandros. O certo é que, pela graça de Deus, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Segundo os melhores comentaristas, a fiança estipulada aqui não se resumia em espécie, mas quase certamente a fiança foi uma promessa de que não retornariam mais lá na cidade de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, Paulo escreveu para a igreja: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Observe a guerra espiritual que tanto temos enfatizado. Paulo foi impedido por Satanás de voltar a Tessalônica, provavelmente por causa da fiança estipulada, ou seja, a promessa de que não mais voltaria lá, ou pelo menos por algum tempo. E na realidade não há registro de que Paulo retornou àquela cidade depois disso. Apenas para concluir, quero enfatizar a importância da pregação do Evangelho mais uma vez. Paulo era fiel nas suas exposições às Escrituras Sagradas, firme nas doutrinas bíblicas, pregava todo o conselho de Deus, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. E somente a palavra de Deus vai regenerar o eleito. Sabedoria humana e teologia nada valem se forem excluídas verdades bíblicas que devem ser ditas e pregadas por todos aqueles que vão falar dos fatos do Evangelho. O esclarecimento da palavra de Deus ao povo é o alicerce de qualquer reforma realizada pelo Espírito Santo. João Calvino disse: a não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho do homem, toda a vida dele estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que ele inevitavelmente vai perder-se. Lloyd Jones disse: as nossas vidas nunca serão ricas se não conhecermos e aprendermos a doutrina. Aquelas pessoas que dizem que não precisam de teologia são exatamente as mesmas que compenetram uma péssima teologia, interesseira e humanista. Alguém disse que não é obra do pastor aclarar temas de sabedoria humana ou expor suas próprias ideias ou teorias, mas só falar da glória e fatos do Evangelho. Os homens devem ser humilhados pela lei para ver a sua culpa e miséria. Se não for assim, toda a nossa pregação é como desferindo golpes no ar. A grande obra do pastor, na qual deve depositar as forças do seu corpo e mente, é a pregação do Evangelho. Os puritanos e muitos outros gritaram sola Escritura, porque sempre defenderam a propagação fiel das Escrituras, declarando que nela nada se acrescentará e nem diminuirá, quer seja por novas revelações do Espírito, quer seja pelas tradições dos homens, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava a sua vontade a seu povo, porque tudo está expressamente escrito nas Escrituras. Caso contrário, poderá ser lógica ou claramente deduzido dela, por ser única, completa, autoritativa e suficiente palavra de Deus, tanto para a vida e salvação, quanto para a fé do homem. Os puritanos insistiam que o sermão deveria estar cheio de demonstrações com outras partes das Escrituras, de maneira que o sermão fosse bíblico, com raciocínio lógico e fácil de memorizar. O desejo ardente dos pastores puritanos era de se fazer um sermão aplicativo, direto, claro e concreto na sua apresentação, pois tinham uma linguagem popular com um vocabulário simples e crucificado.
pois não chamavam atenção para si, e sim para a glória de Deus. Preocupavam-se em manter um estrito embasamento bíblico para tudo o que diziam e faziam. Não desejavam ser apreciados pelos ouvintes, o quanto eram sábios e eruditos, mas que os ouvintes saíssem convictos de quão maravilhoso foi o Senhor Jesus Cristo na pregação deles. Que o Senhor nos abençoe. Amém.